Os patinetes pela cidade, essa novidade que começou nos últimos dias, é uma febre realmente, tem muita gente utilizando, mas aquela preocupação, afinal, quais são as regras, onde pode ou não pode, e também os cuidados com a segurança de si próprio e dos terceiros. A gente já separou aqui alguns dos vários recados. Tem a mensagem do Paulo Renato, mostrando que na rua Belo Horizonte, esquina com a Tupi, patinetes foram deixados ali no acesso daquela rampa para pessoas com dificuldade de locomoção e até mesmo sobre a faixa para pessoas que têm deficiência visual. Isso não pode, né? Tem que ter o local adequado. Tem também o Lucas Almeida. Falem sobre os patinetes, por favor, vai dar algum acidente se não se organizarem. Mais abaixo, Marilde, sobre os patinetes, as irresponsabilidades já começaram. Sábado vi um senhor com uma criança pequena em um. Chega a me dar arrepio. E mais abaixo, Raul. Tenho visto muita gente trafegando sobre as calçadas, na contramão, nas ruas e desrespeitando a sinalização e as leis de trânsito. Além disso, muita criança utilizando de maneira recreativa. Quem será responsável pela fiscalização? Tá, então, alguns dos questionamentos. É importante a gente frisar que todo avanço da sociedade, na mobilidade, nas formas de transporte, são importantes e é necessário, sim, que a gente concilie o que é correto, o que é legal, dentro da lei e sem correr riscos. Ou seja, as novidades estão aí para a gente aproveitar, para curtir, mas com todo cuidado. Até por isso, o Meio Dia Paraná foi conferir quais são os cuidados, as regras, o que efetivamente deve se fazer para usar os patinetes, reduzindo os riscos. E aí, Cato Lintanã, o que você conta para os nossos telespectadores? Alberto, eu começo falando sobre onde os patinetes podem circular. Nós conversamos com o Celso Mariano, ele é especialista em trânsito e ele explica que, na verdade, isso precisa ser definido, né, por cada município. Ele informou que, por meio dos órgãos de trânsito de cada município, essa definição é feita. Por exemplo, se o patinete vai poder circular pela calçada, ou apenas na rua, ou apenas em ciclofaixas e ciclovias. É uma questão, inclusive, abordada na resolução do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, mas é uma diretriz, então apenas dá um encaminhamento. A decisão fica por conta de cada município que regulamenta as regras, levando em conta a realidade local. A Daniele Souza, nossa editora, separou um trecho de entrevista do Celso Mariano sobre essa questão, local de circulação dos patinetes. Vamos ouvir. O órgão de trânsito tem total autonomia para decidir onde esses patinetes motorizados vão poder circular. Há uma tendência a todas as prefeituras que fizeram até aqui manterem a autorização apenas para ciclovias e calçadas. Não é que não possa autorizar para circular no leito da via, compartilhando o espaço com os veículos. Pode, tem autonomia para isso. Pode andar na ciclovia, e ali na ciclovia ele tem um limite de velocidade máxima de 20 km por hora, ou pode andar na calçada, compartilhando o espaço dos pedestres, mas ali ele não pode ultrapassar 6 km por hora. A Prefeitura de Londrina reforçou que aqui na cidade o funcionamento bate com o que o Celso Mariano, inclusive, falou, né? Pode circular pela calçada, pelas ciclofaixas ou mesmo pela rua, mas a prioridade dos locais é essa, ó. Primeiro, se você puder, circule por uma ciclovia ou ciclofaixa. Não tem isso onde você está. Circule pela calçada. Calçada não dá para circular naquele local, não é tão seguro? Vá pela rua tomando todos os cuidados, assim como um ciclista, por exemplo, que tem que ficar de olho, claro, para verificar se tem espaço suficiente para dividir aquela via com os veículos maiores, como é o caso aí dos carros. A gente montou uma arte para deixar a situação mais clara, inclusive para vocês, sobre os patinetes elétricos. Olha só. Em áreas de circulação de pedestres, a velocidade limitada, então a velocidade máxima é de 6 km por hora, no caso aí, por exemplo, das calçadas. Nas ciclovias, ciclofaixas, é limitada a velocidade de acordo aí com o que os órgãos informam. Então, aqui em Londrina, velocidade máxima de 20 km por hora. Em vias com velocidade máxima regulamentada de até 40 km por hora, é o que está dizendo, portanto, esses detalhes para vocês. Mas aqui em Londrina a definição é 6 km por hora para calçada,
fora da calçada pode chegar a até 20 km por hora, mesmo que os patinetes eles alcancem uma velocidade maior. 20 quilômetros é o estabelecido aqui na nossa cidade. Um outro tema dentro desse assunto foi levantado aí por quem está utilizando, por quem está olhando o pessoal utilizar, é com relação aos equipamentos de segurança. E olha, antes, mostro para vocês aqui, ó, o seu chamou a atenção, olha lá. Cada pouco passam alguns patinetes por aqui. E a gente vai falar o seguinte, olha só, inclusive tem crianças circulando nos patinetes e uma das regras é não podem menores de idade nesses patinetes, pelo que foi colocado também como regra pela prefeitura. Já eu detalho essa questão. Sobre os equipamentos de segurança que eu falava, não existe uma obrigatoriedade desses equipamentos, mas os municípios eles podem fazer uma recomendação, assim como foi feita aqui em Londrina. Tem um trecho de entrevista do Celso Mariano também sobre isso, olha só. O Detran do Paraná, não por acaso, publicou uma cartilha muito completa sobre o que pode e o que não pode. E ali tem claramente a recomendação de que a pessoa, embora não tenha a obrigação de usar o capacete, deve utilizar o capacete. Qual? O mesmo que você utilizaria numa bicicleta. Aquele mínimo de proteção, luvas também são recomendadas, não só pelo frio cortante no inverno, pelo sol escaldante no verão, mas porque num tombo, o atrito pode fazer bem mais do que quebrar algum osso de algum dedo, né? Quebrar a mão, deslocar um braço. Então, esse cuidado com as vestimentas é muito mais da consciência de quem vai usar do que uma exigência. Bem, né? O bom senso para se divertir, para aproveitar, dentro de todo cuidado. É muito legal a novidade, mas a gente tem que se adaptando aí e melhorando a infraestrutura, os cuidados para todo mundo. Cuidados também, Catherine Tanan, sobre onde deixar esses equipamentos. O que o especialista diz em relação a isso aí, o local mais adequado, onde pode ou não pode ser devolvido esse patinete? Bom, é importante a gente saber que a gente não pode largar esse patinete em qualquer lugar, né? Por exemplo, peguei aqui no Lago Igapó 2, pertinho da rotatória aqui com a Ayrton Senna, da Bento Munhoz com a Ayrton Senna. Eu terminei de circular a 10 metros daqui, né? Só andei rapidinho. Quero deixar na próxima calçada. Não pode largar simplesmente na próxima calçada, caso esse ponto na outra calçada não esteja definido dentro do aplicativo que faz esse serviço aqui na nossa cidade. Então, todos os pontos onde você pode pegar e deixar esses patinetes, eles estão estabelecidos nesse aplicativo que você precisa baixar para poder utilizar. E é isso, inclusive, que reforça o especialista em trânsito. Não deixe em qualquer lugar. Leve em conta esses pontos pré-combinados, que são as chamadas estações. Mas, claro, ele cita também que isso é mais uma questão de cidadania, de respeito, de entender as regras do que qualquer outra coisa. Vamos ouvir. Alguém que alugou um veículo desses e deixou em qualquer lugar está sujeito às leis de abandono de coisas nas vias, né? Assim como você não pode jogar a embalagem do picolé que acabou de consumir na rua, porque está sujeito a uma lei de fiscalização que tem a ver com limpeza pública, com asseamento, com saúde, você também não pode simplesmente deixar qualquer veículo, especialmente só porque não é seu, né? Foi seu por um tempo, mas quando você assinou o contrato, ainda que só na forma de recibo, você assumiu a responsabilidade de cuidar daquele bem. Então, aí tem uma aproximação de uma coisa que é muito da pessoa, da educação de cada um, de civilidade, de cidadania, com a boa comunicação que é feita por quem está alugando e com a boa fiscalização que o órgão de trânsito deve fazer. E nesse caso, a fiscalização aqui em Londrina fica a cargo dos órgãos que já fazem fiscalização de trânsito. Estamos falando da própria CMTU, dos agentes, também da Polícia Militar, a Guarda Municipal, que sempre estão de olho em outras situações de trânsito, também fiscalizam situações como essa. E nesse caso de onde deixar o patinete, é muito importante a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Por exemplo, se a outra pessoa utilizou e vai deixar em qualquer lugar, para você que é o próximo a pegar, isso vai ser ruim, porque no ponto indicado pelo
aplicativo, por exemplo, pode não ter nenhum patinete, porque as pessoas que utilizaram antes largaram em qualquer lugar. Então tem que pensar assim, se colocar no lugar do outro e saber que se você precisa e quer usar, sempre vai querer que exista um patinete no local exato indicado pelo aplicativo, né? Algumas outras regras importantes que a Dani colocou para vocês aí, olha só, gente. Não é permitido o uso por menores de 18 anos de idade, é o que a gente tem visto muito. Crianças circulando, nem crianças acompanhadas de maiores de idade. Não pode, criança não pode. Não é permitido também transportar animais ou cargas nos patinetes elétricos e também não é permitido o uso por mais de uma pessoa por veículo. Pai com a criança não pode, o vô com a criança não pode, um casal não pode, gente. É uso um de cada vez. Um em cima do patinete, depois o outro utiliza e apenas maiores de idade. Até porque quando a pessoa vai baixar o aplicativo, ele faz essa seleção do uso apenas por maiores de idade. Então, vale o respeito na hora de utilizar. O seu mostrando pra gente aí, ó, mais uma pessoa aderindo a esse serviço que ainda é novo em Londrina e por isso que a gente faz questão de reforçar as regras de uso. Tanto as regras, né, Alberto, como a questão do bom senso, que você também comentou bastante, como a gente ouviu o Celso Mariano falar. É prestação de serviço para você aqui no nosso Meio Dia Paraná, reportagem que daqui a pouco vai estar no Globoplay, para que você compartilhe à vontade, repasse adiante e deixe ainda mais pessoas bem informadas com notícias relevantes, com credibilidade e com a qualidade do jornalismo da nossa RPC. Imagens aí ao vivo para você, o pessoal aproveitando efetivamente, né, esse dia de tempo firme aqui na nossa cidade.